Olá, seja muito bem-vindo ao canal. Hoje vamos falar sobre a fascinante e complexa história de Israel, um país pequeno em território, mas gigante em significado histórico, religioso e político. Neste vídeo, você vai conhecer toda a trajetória da formação do Estado de Israel, entender sua origem, a importância religiosa da região, seus locais sagrados, além de explorar a cultura vibrante e a diversidade de religiões que coexistem nesse território. Para entender Israel, precisamos voltar milhares de anos no tempo. A região onde hoje se encontra o Estado de Israel é conhecida como a Terra de Canaã, considerada sagrada pelas três grandes religiões monoteístas: o judaísmo, o cristianismo e o islamismo. De acordo com a tradição judaica, cerca de 4.000 anos atrás, Abraão, patriarca do povo hebreu, recebeu de Deus a promessa de que aquela terra pertenceria aos seus descendentes. Séculos depois, sob a liderança de Moisés, os hebreus fugiram da escravidão no Egito e, após anos no deserto, conquistaram a terra prometida. No século X a.C., surgiu o Reino de Israel, com reis como Saul, Davi e Salomão, que unificaram as tribos hebraicas e estabeleceram Jerusalém como capital, onde foi construído o famoso Templo de Salomão. Esse templo se tornou o centro espiritual e político do judaísmo, marcando Jerusalém como a cidade mais sagrada para os judeus. Entretanto, ao longo dos séculos seguintes, Israel foi invadido e dominado por diversos impérios. Babilônios, que destruíram o primeiro templo; persas, que permitiram sua reconstrução; gregos, sob Alexandre; e finalmente os romanos, que destruíram o segundo templo em 70 d.C. Esse evento, conhecido como a destruição do segundo templo, foi um marco trágico que resultou na dispersão dos judeus pelo mundo, dando início à diáspora judaica. Durante quase 2.000 anos, os judeus permaneceram dispersos, vivendo como minorias em diversas partes do mundo, mas sempre mantendo viva a esperança de um dia retornar à sua terra ancestral, uma ideia expressa tradicionalmente na frase "no próximo ano em Jerusalém". No final do século XIX, em meio ao crescimento do nacionalismo europeu e ao aumento do antissemitismo, surgiu o sionismo, um movimento político liderado por figuras como Theodor Herzl, que defendia a criação de um lar nacional judeu na Palestina, então parte do Império Otomano. Após a Primeira Guerra Mundial, com a queda do Império Otomano, a Palestina passou a ser administrada pelo Império Britânico, sob mandato da Liga das Nações. Durante esse período, intensificou-se a imigração judaica para a região, especialmente após a Declaração Balfour de 1917, na qual o governo britânico expressou apoio à criação de um lar nacional para o povo judeu na Palestina. A tragédia do Holocausto durante a Segunda Guerra Mundial, que resultou no assassinato de 6 milhões de judeus pelos nazistas, impulsionou ainda mais o movimento sionista. O horror do genocídio e o sentimento de urgência fortaleceram o consenso entre os judeus de que era necessária uma pátria segura e soberana. Em 1947, a Organização das Nações Unidas, ONU, aprovou um plano de partilha da Palestina em 2 estados, um judeu e um árabe, com Jerusalém sob administração internacional. Os líderes judeus aceitaram o plano, mas os líderes árabes e palestinos o rejeitaram, argumentando que era injusto conceder terras a uma população que, em grande parte, havia chegado recentemente. Em 14 de maio de 1948, David Ben-Gurion proclamou a independência do Estado de Israel. No dia seguinte, uma coalizão de países árabes, Egito, Síria, Jordânia, Líbano e Iraque, invadiu o novo Estado, dando início à Primeira Guerra Árabe-Israelense. Israel conseguiu resistir e ampliar seu território além do que havia sido estipulado pelo plano da ONU. Esse conflito
resultou em centenas de milhares de palestinos expulsos ou que fugiram de suas casas. Fenômeno que os palestinos chamam de Nakba, ou catástrofe. Para os israelenses, essa guerra marcou a realização de um sonho de séculos: o retorno ao lar ancestral e a fundação de um Estado soberano. Desde então, Israel participou de diversos conflitos com os países árabes vizinhos: a Guerra de Suez em 1956, a Guerra dos Seis Dias em 1967, onde conquistou territórios como a Faixa de Gaza, a Cisjordânia, as Colinas de Golã e a Península do Sinai, e a Guerra do Yom Kippur em 1973. A questão territorial e o status de Jerusalém permanecem até hoje como os pontos mais sensíveis do conflito com os palestinos e com o mundo árabe. Jerusalém foi proclamada capital eterna e indivisível por Israel, mas essa decisão não é reconhecida pela maioria dos países, que mantém suas embaixadas em Tel Aviv. Israel é considerado o Estado judeu, mas possui uma sociedade extremamente diversa e complexa. A maioria da população é de judeus, vindos de várias partes do mundo: Ashkenazim, de origem europeia, Sefardim, originários da Península Ibérica, e Mizrahim, judeus do Oriente Médio e Norte da África. Além disso, há uma significativa minoria árabe-palestina, que compõe cerca de 20% da população e é majoritariamente muçulmana, mas inclui também cristãos e drusos. Israel reconhece oficialmente três grandes religiões: o judaísmo, o cristianismo e o islamismo, e protege o acesso aos seus locais sagrados. Entre os locais mais importantes está o Muro das Lamentações, remanescente do Segundo Templo, local mais sagrado para as orações judaicas. Próximo dali está a Esplanada das Mesquitas, onde se encontram a Mesquita de Al-Aqsa e o Domo da Rocha, lugares sagrados para os muçulmanos, por ser, segundo a tradição islâmica, o ponto de onde o profeta Maomé ascendeu aos céus. Para os cristãos, Jerusalém abriga a Igreja do Santo Sepulcro, onde, conforme a tradição, Jesus Cristo foi crucificado, sepultado e ressuscitou. Esses locais fazem de Jerusalém um centro espiritual único no mundo, mas também um espaço de tensões políticas e religiosas constantes. Culturalmente, Israel é um país vibrante e inovador. A capital econômica, Tel Aviv, é um dos polos mais dinâmicos de tecnologia e inovação do mundo, conhecida como a Startup Nation. Israel lidera em setores como cibersegurança, agricultura de precisão, dessalinização da água e tecnologia médica. Apesar dos avanços tecnológicos e do desenvolvimento econômico, Israel convive com desafios políticos e sociais profundos. O conflito com os palestinos, a ocupação da Cisjordânia, a questão dos assentamentos, as tensões com grupos como o Hezbollah no Líbano e o Hamas na faixa de Gaza, além de debates internos sobre o equilíbrio entre sua identidade como Estado judeu e democrático. A sociedade israelense também é marcada por uma pluralidade religiosa e cultural. Há judeus ultra-ortodoxos, os Haredim, laicos, religiosos moderados e seculares, comunidades cristãs, muçulmanas e druzas, além de grupos de imigrantes vindos da Etiópia, da ex-União Soviética e, mais recentemente, até mesmo do Sudeste Asiático e da África. A língua oficial é o hebraico, revivido como língua falada no século XIX graças ao trabalho de Eliezer Ben Yehuda, enquanto o árabe também possui status oficial, especialmente entre a população árabe israelense. Israel é conhecido por sua culinária diversificada, resultado da fusão de tradições judaicas e locais. Pratos como falafel, hummus, shakshuka e sabish fazem parte do dia a dia, assim como o tradicional challah nas celebrações do Shabat. Religiosamente, Israel é um centro de peregrinação para judeus, cristãos e muçulmanos do mundo inteiro.
que visitam seus locais sagrados e vivenciam a intensidade espiritual da Terra Santa. Em termos políticos, Israel é uma democracia parlamentarista, com um sistema político complexo e frequentemente instável, marcado por coligações de partidos que representam uma ampla gama de ideologias, desde a esquerda pacifista até a direita nacionalista e religiosa. Hoje, Israel continua a desempenhar um papel central na geopolítica do Oriente Médio e nas relações internacionais, mantendo alianças estratégicas, especialmente com os Estados Unidos, enquanto busca acordos com países árabes, como demonstrado pelos Acordos de Abraão, assinados recentemente com Emirados Árabes Unidos, Bahrein, Sudão e Marrocos. A história de Israel é, portanto, uma narrativa de retorno, resistência, inovação e contradição. Uma terra marcada por promessas espirituais, conflitos políticos e realizações notáveis. Se você gostou deste conteúdo, deixe seu like, se inscreva no canal e ative as notificações para acompanhar mais vídeos sobre história, geopolítica e cultura internacional. Muito obrigado pela sua audiência e até o próximo vídeo.